Oi, gente, boa noite. Meu nome é Chayane. Sou aluno do 10º período A de Direito da Faculdade Unipac e hoje eu e meus colegas vamos apresentar para vocês as questões do exame de ordem da OAB de ética referentes ao 27º exame, né, de que aconteceu em 2018. E os integrantes do grupo, além de mim, são o Christopher, o André Dornelas, a Jéssica Machado e a Joyce Lara. Vocês podem acompanhar também, além do vídeo, pelo material escrito, né, que a gente já mandou para vocês. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente. Se vocês não entenderem alguma questão, podem falar com a gente. A gente está à disposição. Essa matéria ela é muito importante, porque na prova da ordem, de 80 questões, 8 são dessa matéria. Então ela é muito importante, tem que ter um foco nela. E assim, não deixa passar, tem que estudar mesmo. E também ela é muito importante na vida profissional do advogado, né? Você vai saber os seus direitos, vai saber o que você pode fazer. Então assim, é muito importante estudar essa matéria. Então vamos para resolver as questões. Eu fiquei encarregada de responder as questões 1 e 2 e meus colegas ao longo do vídeo vão responder as outras. Vamos começar então. Essa questão número 1, gente, ela é uma questão que algumas pessoas entraram com recurso e eu vou explicar por que é o gabarito que saiu, né, o oficial, e como resolvê-la assim, para não cair na pegadinha. O que acontece com essa questão? Aqui você tinha que saber sobre o tópico que é cobrado, que é atividades do advogado. Então você tinha que saber isso e tinha também que saber sobre mandado judicial, mandado de segurança, e tinha que saber também sobre habeas corpus. Então você tinha que saber isso, porque senão você não ia conseguir resolver a questão. Você tinha que saber isso e saber quando implementá-la, quem poderia propor e quando ela caberia. Então assim, você tinha que saber isso, senão você não ia conseguir resolver a questão. Mas se você soubesse, você ia conseguir fazê-la rapidinho. Então assim, vamos lá, vamos ler a questão e resolvendo aos pouquinhos, tentando deixar ela o mais simples de entender. Guilherme é bacharel em Direito, não inscrito na OAB como advogado. Então esse ponto aqui, gente, já é importante. Já falou que não era inscrito como advogado. Ou seja, ele não poderia atuar em atividades privativas do advogado. Ao se deparar com situações de ilegalidade que ameaçam a liberdade de locomoção de seus amigos, César e João, e com situação de abuso de poder que ameaça direito líquido e certo de seu amigo Antônio, Guilherme, valendo-se de seus conhecimentos jurídicos, impetra habeas corpus em favor de César, na Justiça Comum Estadual em primeira instância, habeas corpus em favor de Antônio perante o Tribunal de Justiça em segunda instância e mandado de segurança em favor de João na Justiça Federal em primeira instância. Considerando o que dispõe o Estatuto da OAB acerca da atividade da advocacia, assinale a alternativa correta. Então, gente, quem está falando a questão? Guilherme não era inscrito na Ordem dos Advogados. Ele não era. E os amigos dele, o João e o César, eles tiveram seu direito de ir e vir ameaçados. Então, João e César, direito de ir e vir ameaçado. Enquanto que o Antônio, ele teve ameaça ao seu direito líquido e certo. Então, isso a gente também, essas informações a gente tem que guardar. Beleza, vamos ver as alternativas. Letra A. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César, mas não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio, nem mandado de segurança em favor de João. Gente, essa é a alternativa correta. E por que essa é a alternativa correta? Porque, gente, o habeas corpus, ele é uma atividade que não é privativa do advogado. Tanto que está no estatuto, né? Deixa eu ver aqui, até anotei aqui para falar com vocês, está no estatuto da OAB, no artigo 1º, parágrafo 1º.
O habeas corpus pode ser proposto por qualquer pessoa quando ameaçar um direito de ir e vir. Então, pode ser proposto por qualquer pessoa. Então, o Guilherme poderia impetrar em favor dos amigos dele. Só que o habeas corpus é para direito de ir e vir. Quando é uma ameaça de direito líquido e certo, é mandado de segurança. Então, não caberia habeas corpus. Então, para César e João, cabe habeas corpus, porque eles tiveram o direito de ir e vir deles ameaçado. E para Antônio, vai caber o mandado de segurança. Por quê? Porque ele teve seu direito líquido e certo ameaçado, conforme fala também no artigo 5º da Constituição. Esses são os conceitos, né? O habeas corpus está na Constituição Federal também, no artigo 5º, e o mandado de segurança também. Então, você tinha que analisar isso, né? Você tinha que ter esse conhecimento. E o mandado de segurança, por sua vez, ele não pode ser proposto por qualquer pessoa. Ele só pode ser proposto pelo advogado. Então, vamos analisar aqui, ó. Na alternativa A, ele fala que pode impetrar o habeas corpus em favor de César. Sim, o habeas corpus pode sim, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, como eu falei nos casos de ameaça de direito de ir e vir. Então, beleza. E nesse caso, como o César sofreu esse tipo de ameaça, tá ok. Mas não pode impetrar habeas corpus em favor de Antônio. Não, ele não pode. Por quê? Porque no caso de Antônio seria cabível o mandado de segurança e não habeas corpus. Continuando a questão, a alternativa fala que nem mandado de segurança em favor de João. Não, para João seria o habeas corpus e não o mandado de segurança, ok? Continuando, vamos analisar a alternativa B, que foi o caso que eu falei que tiveram pessoas que caíram nessa pegadinha. E assim, até dá pra entender, né, gente? Você poderia cair realmente nessa, então vamos analisar aqui. B. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio, mas não pode impetrar mandado de segurança em favor de João. Gente, por que essa questão não está correta? Porque apesar da pessoa que não é inscrita no AB poder entrar com habeas corpus, ele não poder entrar com mandado de segurança, a questão não queria saber se você, se ele poderia entrar ou não. Ele queria um algo a mais, ele queria que você analisasse em qual caso poderia ou não entrar, em qual caso seria cabível o habeas corpus e o mandado de segurança. Então você tinha que analisar isso, entendeu? Então, por isso que você não pode cair nessa pegadinha e analisar o contexto todo. Esse é o gabarito oficial do exame, né? Então é letra A. Não caiu na pegadinha, você tinha que analisar o todo. Letra C. Guilherme pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio e também pode impetrar mandado de segurança em favor de João. Não, gente, é aquilo que a gente já tinha falado. O mandado de segurança só para Antônio, né? E o Guilherme não poderia entrar, e o habeas corpus só em favor de César e João, e o Guilherme poderia entrar sim. E D também não está em conformidade, porque fala que Guilherme pode impetrar mandado de segurança em favor de João, mas pode impetrar habeas corpus em favor de César e Antônio. Não, vocês já perceberam que não. Então, seria mais isso mesmo, olhar esses detalhes e saber que o habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa quando interferir no direito de ir e vir, mas que o mandado de segurança é só pelo advogado. E quando estiver ameaçando o direito líquido e certo, conforme fala aqui no próprio enunciado. Então, ficaria bem tranquilo de resolver. O gabarito dessa questão é letra A. Então, acho que deu para entender, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Essa questão, realmente, você tinha que ter um conhecimento mais amplo, né? Então, mas se você soubesse, você iria resolver mais rápido. Agora, a segunda questão, ela é sobre o tópico de sociedade de advogados. Vamos lá.
Ricardo Silva, Carlos Santos e Raul Azevedo são advogados e constituem a Sociedade Silva Santos e Azevedo Sociedade de Advogados, para exercício conjunto da profissão. Então, tá falando sobre a sociedade que eles criaram. Beleza. A sociedade consolida-se como a referência de atuação em determinado ramo do direito. Anos depois, Carlos Santos falece e seus ex-sócios pretendem manter seu sobrenome na sociedade. Sobre a manutenção do sobrenome de Carlos Santos na sociedade, de acordo com o Estatuto e com o Regulamento Geral da OAB, assinale a alternativa correta. Gente, então o que essa questão queria? Essa questão queria saber se o nome do Carlos, que havia falecido, poderia continuar, né, sendo o nome da sociedade, se poderia continuar sendo aquele nome lá. E aí, gente, o que vocês acham? As alternativas aqui, vou começar lendo para vocês a alternativa A. É permitida desde que expressamente autorizada por seus herdeiros. Não, gente, não é isso. E eu vou começar explicando por quê. Porque, gente, o artigo do Estatuto da OAB fala que isso não é que isso esteja previsto expressamente no ato constitutivo. É o artigo 16 do Estatuto da OAB. Então, assim, tem expressamente previsto essa possibilidade. Então, não depende da autorização do herdeiro, tá? B. É vedada, pois a razão social não pode constar o nome de advogado falecido. Como eu falei, gente, pode constar sim, se estiver previsto no ato constitutivo essa possibilidade. Aí, tudo bem. Letra C. É permitida desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo da sociedade ou na alteração contratual em vigor. Gente, essa é a resposta correta. Se tiver previsto, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? E D. É permitida independente da previsão do ato constitutivo ou na alteração contratual em vigor ou de autorização dos herdeiros, desde que autorizada pelo conselho da respectiva seccional. Então, gente, essa tá errada, porque depende, né? Então, essa tá errada, você já pode descartar. Então, a fundamentação dessa questão seria o artigo 16, igual eu já falei para vocês, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, essas questões. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, podem perguntar. E muito obrigada pela atenção. Vou passar a palavra para o meu próximo colega. Até mais. Boa noite, meu nome é Joyce. Eu vou dar continuidade na análise das questões do exame da OAB 2018, 27º. Questão número 3. O advogado Nelson celebrou com determinado cliente um contrato de prestações de serviços profissionais de advocacia. No contrato, Nelson inseriu cláusula que dispunha sobre a forma de contratações de profissionais para serviços auxiliares relacionados a transporte e a cópia de processos. Todavia, o pacto não tratava expressamente sobre o pagamento de custos e emolumentos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Antes da análise, gostaria de dizer que a questão em análise ela faz uma referência ao capítulo 9 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que versa sobre os honorários profissionais. O presente enunciado ele destaca a hipótese do contrato, que faz uma referência à contratação de profissionais para serviços auxiliares e sobre a ausência de cláusula tratando sobre o pagamento de custos e emolumentos. A questão está fundamentada no artigo 48, parágrafo 1º e parágrafo 3º do Código de Ética e Disciplina da OAB. Sendo assim, eu vou fazer uma breve leitura do artigo 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferentemente por escrito. Parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto,
os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio e esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Parágrafo 3º. O contrato de prestação de serviço ele poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas, será lícito reter o respectivo valor atualizado no ato de prestação de contas mediante uma comprovação documental. Acerca da análise das alternativas, temos a alternativa A, que diz: o contrato celebrado ele viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, pois é vedada a referência a outras atividades diversas da atuação do advogado, como os serviços auxiliares mencionados. Por sua vez, quanto às custas e os emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. A alternativa ela se encontra incorreta nessa primeira parte, ao afirmar que é vedado, ao afirmar que viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, ao fazer a referência de contratações de profissionais para a prestação de serviços auxiliares no contrato. Alternativa B. O contrato celebrado ele viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, pois é vedada a referência a outras atividades diversas da atuação do advogado, como os serviços auxiliares mencionados. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. Como dito anteriormente, esse contrato ele não viola o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB. E quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. Essa afirmativa ela está errada, pois em caso de ausência de disposição em contrário, as custas e os emolumentos elas deverão ser atendidas pelo cliente. A antecipação pelo advogado ela só é possível se for prevista previamente em contrato, o que neste caso ela será lícito reter o respectivo valor atualizado no ato da prestação de contas e mediante uma comprovação documental. Então, a alternativa ela está incorreta. Alternativa C. O Código de Ética e Disciplina da OAB ele autoriza que o contrato de prestações de serviço de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares e, por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. A alternativa C ela encontra-se correta, pois o contrato de prestação de serviço ele não exige uma forma especial, porém ele deve estabelecer com precisão e clareza as suas cláusulas, ou seja, o contrato de prestação de serviço de advocacia, então ele poderá sim dispor sobre a contratação de profissionais para serviços auxiliares. E no que se refere às custas e aos emolumentos, se acaso no contrato não conter disposição expressa em contrário, presume-se que sejam atendidas pelo cliente. Já a última alternativa, a D, diz que o Código de Ética e Disciplina da OAB autoriza que o contrato de prestação de serviço de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipados pelo advogado. É o mesmo caso que está descrito na alternativa B. Na ausência de disposição em contrário, as custas e os emolumentos, elas presumem-se que sejam atendidas pelo cliente e não antecipadas pelo advogado. Então, essa alternativa ela também está incorreta. Parcialmente incorreta, né? Porque a primeira parte dela, que diz que o contrato de prestação de serviço de advocacia dispõe sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, ela tá correta, ela está de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, é uma afirmativa parcialmente incorreta. Questão número 4. A advogada Mariana, gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, ela
foi solicitada a passar por aparelho de raio-x e por detector de metais. Considerando o caso narrado de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. A questão em tela ela trata-se dos direitos do advogado gestante, lactante, adotante ou que der à luz. Ela tem fundamento no artigo 7º-A do Estatuto da Advocacia e da OAB, que esse artigo foi incluído até em 2016, foi incluído recentemente, então. Então, são direitos da advogada, inciso 1º, gestante, letra A, a entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. B, a reserva de vaga em garagem dos fóruns e dos tribunais. Inciso 2º, lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche ou onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3º, gestante, lactante, adotante ou que der à luz, a preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas cada dia mediante comprovação de sua condição. Inciso 4º, adotante ou a que der à luz a suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja a notificação por escrito ao cliente. O parágrafo 1º, ele fala sobre os direitos previstos a advogado, gestante ou lactante, que a aplicam enquanto perdurar aquele estado. E já o parágrafo 2º, ele diz que os direitos assegurados no inciso 2º e no inciso 3º deste artigo relativo à advogado, adotante ou a que der à luz serão concedidos pelos prazos previstos no artigo 392 da CLT. E já o parágrafo 3º, ele diz sobre o direito assegurado no inciso 4º à advogada adotante ou a que der à luz, que será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do CPC. Sendo assim, a gente segue aqui nas análises das alternativas, sendo que a alternativa A diz: a Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x, embora deva passar pelo detector de metais, independente de motivação. A alternativa está incorreta, pois, independente de motivação, a gestante não deve ser submetida ao detector de metais. Alternativa B. A Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x e, quanto ao detector de metais, deverá passar pelo aparelho apenas se evidenciada a situação especial de segurança em ato motivado. A alternativa ela também está incorreta e não tem amparo legal tal situação. A alternativa C, ela diz que Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x e pelo detector de metais, a menos que haja contraindicação médica expressa, ou seja, essa alternativa está incorreta e a gestante ela não deverá ser submetida ao aparelho de raio-x nem ao detector de metal. E a alternativa D diz que Mariana tem um direito, independente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao detector de metais e nem ao aparelho de raio-x. A alternativa ela se encontra totalmente correta, né, de acordo com o inciso 1º, letra A, do artigo 7º do Estatuto de Advocacia do OAB, que diz que a entrada em tribunais, que garante a entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Sendo assim, a resposta correta é a letra D. Dessa maneira, eu finalizo essas duas questões e agradeço a todos. Boa noite. Boa noite, eu sou a Jéssica. Irei tratar sobre a questão 5 e a 6 do exame da ordem 27. Bom, a questão 5 diz que o advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido em razão do seu cargo, gerando violação às prerrogativas profissionais. O fato obteve grande repercussão no país. Considerando o caso narrado, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e do OAB, assinale a alternativa correta. Antes de ler as alternativas, irei ler o artigo 19, que trata sobre a competência para promover o desagravo público.
O artigo 19 diz que compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos, e ainda quando a ofensa a advogado se reveste de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observando o procedimento previsto no artigo 18 desse regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo, na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa ao conselheiro federal. Irei ler as alternativas e explicar o porquê estarem erradas e o porquê dar certa. A alternativa A diz que compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. A alternativa está incorreta, porque a competência para promover o desagravo é do Conselho Federal da OAB. A alternativa B diz que compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Federal. Ela está incorreta porque, embora a competência esteja certa, a sessão não poderá acontecer na sede do Conselho Federal. A alternativa C diz que compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede da subseção do território em que ocorreu a violação às prerrogativas profissionais. Essa alternativa está incorreta, pois a competência para promover o desagravo, como já dito, é do Conselho Federal da OAB, e a sessão deverá acontecer na sede do Conselho Seccional Y. A alternativa D é a alternativa correta. Ela diz que compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Ela está correta, com base no artigo 19 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Para resolver essa questão, exige um pouco de conhecimento sobre isso respeito ao desagravo público. No caso hipotético, o presidente do Conselho Seccional foi ofendido no exercício das atribuições. Devemos prestar atenção nessa parte. Irei, então, agora dissertar sobre a questão 6, onde diz: o advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo-lhe, entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, no qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados honorários de sucumbência em seu favor. Considerando o caso narrado e o disposto no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Irei ler também o artigo que trata sobre essa questão e depois explicar as questões e o porquê estarem certas e o porquê estarem erradas e o porquê dar certa, perdão. O artigo 14 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB diz que os honorários de sucumbência, por decorrerem precipituamente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram ao salário ou à remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. A alternativa A diz que os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados para efeitos trabalhistas, embora não sejam considerados para efeitos previdenciários. Essa alternativa está incorreta porque não poderão ser integrados os honorários à remuneração de Sebastião e não poderão ser considerados para efeitos trabalhistas. A alternativa B diz que os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião e serão considerados para efeitos trabalhistas e para efeitos previdenciários.
Essa alternativa está errada, conforme o artigo 14, onde diz que os honorários não irão integrar a remuneração de Sebastião. Não serão considerados nem para efeitos trabalhistas, nem tampouco para previdenciários. A alternativa C, os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas, embora sejam considerados para efeitos previdenciários. Como vimos, essa alternativa está incorreta porque os honorários não irão ter efeitos previdenciários, restando assim apenas a alternativa D, que diz que os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. Então, vimos que conforme o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, essa alternativa está correta, pois o honorário de sucumbência, quando fixado pelo juiz, constitui fundo comum aos demais advogados. E pelo fato de decorrerem principalmente do exercício da advocacia e acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo ser considerado para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite alunos do 10º período do curso de Direito, boa noite professor Luiz Carlos, meu nome é Christopher e dando continuidade à resolução das questões do 27º exame da OAB do ano de 2018, eu fiquei responsável pela questão de número 7 e irei iniciar lendo ela para vocês e após ler ela eu vou ler o artigo 8º da ordem. E após ler o artigo 8º, eu estarei justificando as questões. Lúcio pretende se inscrever como advogado junto à OAB. Contudo, ocorre que ele passou determinada situação conflituosa que foi intensamente divulgada na mídia, tendo sido publicado em certos jornais que Lúcio não teria idoneidade moral para o exercício das atividades de advogado. Considerando que Lúcio preenche indubitavelmente os demais requisitos para a inscrição, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Letra A. A idoneidade moral apenas poderá ser suscitada junto à OAB por advogado inscrito e deve ser declarada por meio de decisão da diretoria do conselho competente, por maioria absoluta, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. B. A idoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão de no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, que observe os termos do processo disciplinar. C. A inidoneidade moral poderá ser suscitada à OAB por advogado inscrito e deve ser declarada por meio de decisão por maioria absoluta de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Letra D. A idoneidade moral poderá ser suscitada junto à OAB por qualquer pessoa e deve ser declarada por meio de decisão, por maioria simples, do Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Competente. Em procedimento, observe os termos do processo disciplinar. Bom, de acordo com o artigo 8º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, para a inscrição como advogado é necessário 1. Capacidade civil. 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se for brasileiro. 4. Aprovação em exame de ordem. 5. Não exercer incompatível com a advocacia.
6. Idoneidade moral. 7. Prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Parágrafo 3º. A idoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha 2/3 dos votos e de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Bom, de acordo então com o artigo 8º da Ordem dos Advogados, em seu parágrafo 3º, a gente pode ver que a alternativa A mostra que, por ser advogado inscrito, já se torna ela incorreta, porque como o artigo 8º em seu parágrafo 3º mostra que pode ser feito por qualquer pessoa. E aqui também fala que é por maioria absoluta. Então, aqui demonstra também, no seu parágrafo 3º, que por regra é de no mínimo 2/3 dos votos. Tá? E no caso aqui, a nossa alternativa correta seria a letra B. Porque como ela está totalmente presente no artigo 8º em seu parágrafo 3º, ela mostra aqui que é dos 2/3 dos votos e de todos os membros do Conselho competente. E também fala que é em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Ela está totalmente correta com o parágrafo 3º do artigo 8º. Em questão também, a letra C, ela demonstra assim como a A e como a D, que aqui fala que é por advogado inscrito e pode ser por qualquer pessoa, e também fala que é por maioria absoluta, e por regra é por 2/3 dos votos. Assim como também a letra D. A letra D ela fala que é por qualquer pessoa de forma correta, porém ela fala que é por maioria simples, e não, é por no mínimo 2/3 dos votos. Boa noite a todos, uma boa noite especial ao nosso professor Luiz Carlos, boa noite a todos os colegas dessa turma, de formandos, 10º período da Unipac 2020. Eu vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho na matéria de ontologia jurídica. Eu fiquei responsável pela questão número 8, do exame da ordem de 2018. A questão 8 trata do seguinte: Gilda, uma empregada terceirizada contratada pela sociedade empresária XX Limitada para prestar serviços ao município ABCD, procura o auxílio de Judite, advogada, para o ajuizamento de reclamação trabalhista em face do empregador e tomador de serviço. Considerando a existência de decisão transitada em julgado, que condenou os réus solidariamente ao pagamento de verba de natureza trabalhista, assinale a alternativa correta. Pois bem, professor, essa questão eu achei, dentro de todo o contexto deste exame da ordem, especificamente, da matéria de ética, uma das questões, até uma das mais difíceis nessa prova, porque é uma questão até, assim, uma primeira análise, uma questão que parece conteúdos multidisciplinares, tratando aí, quando a gente lê só a questão em si,
ajuizamento de reclamação trabalhista, a gente pensa que talvez até se trata das questões de direito trabalhista. Mas, em vendo as opções abaixo, a gente verifica que se trata realmente do assunto de ética. Então, vamos ver as opções. Então, nós temos a questão alternativa A, que é a execução contra o município. Em execução contra o município, ABCD, judite terá direito autônomo a executar sentença quanto aos honorários incluídos na condenação por arbitramento ou por sucumbência, podendo requerer que o precatório seja expedido em seu favor. Alternativa B, em caso de falência da sociedade empresária XX Limitada, os honorários arbitrados em favor de judite serão considerados crédito privilegiado, sendo obrigatória sua habilitação perante o juízo falimentar. Letra C, em execução contra o município ABCD, o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam pagos diretamente a judite, desde que o contrato de honorários seja anexado aos autos após a expedição do precatório, exceto se Gilda provar que já os pagou. Alternativa D, judite poderá cobrar judicialmente os honorários contratuais devidos por Gilda, devendo renunciar ao mandato se, em sede de sentença, a demanda for julgada procedente. Pois bem, professor, a alternativa que eu entendo será mais correta é a alternativa A, a execução contra o município ABCD. Em execução contra o município ABCD, judite terá o direito autônomo a executar a sentença quanto aos honorários incluídos na condenação por arbitramento, podendo requerer que o precatório seja expedido em seu favor. A justificativa que eu apresento para declarar a alternativa A como a mais correta tem fundamento no artigo 23 do Estatuto da OAB, que diz especificamente que os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este o direito autônomo para exercer a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Essa, então, é a fundamentação para que eu apresente a alternativa A como a correta. Explicando aqui os erros que eu encontrei nas demais alternativas, na letra B, especificamente, trata aí, no caso de falência da sociedade empresarial XX, os honorários arbitrados em favor do judício serão considerados crédito privilegiado, sendo obrigatória sua habilitação perante o juiz falimentar. Bem, realmente, o crédito é considerado, sim, crédito privilegiado, por força do artigo 24 também do Estatuto da OAB, que trata lá especificamente dessa questão, a decisão judicial fixar ou arbitrar honorários e contrato escrito que estipular são títulos executivos que constituem crédito privilegiado. Entretanto, lá já o parágrafo 1º do mesmo artigo, a exceção do crédito, a execução do crédito pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe couber, e não, obrigatoriamente, ele deverá executar, entrar com a execução desse crédito no juízo falimentar. Então, este é o erro que eu encontrei, com base aí no que prescreve o artigo 24 do Estatuto da OAB, na alternativa B. A alternativa C também, para justificar aí o meu posicionamento contrário à sua exatidão, é justamente essa questão. Em execução contra o município, o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam pagos diretamente à judite, desde que o contrato de honorários seja anexado aos autos após a expedição do precatório. É justamente essa questão, não é após. O parágrafo 4º também do artigo 24 do Estatuto da OAB, ele estabelece lá que para que o juiz determine que os honorários contratuais sejam pagos diretamente ao advogado, o mesmo deve juntar aos autos o seu contrato de honorários antes e não depois de expedir-se o precatório ou o mandado de levantamento. E acerca da questão da alternativa letra D, ocorre também, justamente aí, judite poderá cobrar judicialmente os honorários contratuais devidos por Gilda,
devendo renunciar ao mandato, se em sede de sentença a demanda for julgada procedente. Eu entendo que essa parte aí, devendo renunciar ao mandato, não cabe ao caso apresentado nesse exame da ordem, porque, se tratando da reclamação trabalhista, no fato, na descrição dos fatos apresentados na questão, a decisão já transitou em julgado. Então, não cabe falar aqui de judite ser necessário renunciar ao mandato, caso ela venha ter a sua execução de sentença, a sua execução de honorários contra a Gilda ser julgada procedente. Então, pois bem, a questão que eu apresento, a alternativa que eu apresento como correta para a questão número 8, do exame da ordem de 2018, é a letra A, como já apresentei anteriormente. Queria fazer só uma observação, professor, acerca dessa questão, porque justamente se tratando do artigo 23, que fundamentou o resultado, a alternativa correta para essa questão no exame da ordem de 2018, o artigo 23 sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade, ação 653, promovida aí pela Procuradoria-Geral da República em 2018, pela procuradora Raquel Doge. Ela propôs lá uma ação direta de inconstitucionalidade atacando 3 dispositivos, e um deles era justamente o artigo 23 do nosso Estatuto da OAB, que fala especificamente aí que os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado. Outro dispositivo também que ela atacou, alegando inconstitucionalidade, é o parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que fala que os advogados públicos pertencerão honorários de sucumbência. E também os artigos 27, 29 e 36 da Lei 13.327, que trata também, dentre outros assuntos, remuneração dos servidores, também trata justamente de honorários de sucumbência, quando uma das partes é a União. Né? A Raquel Doge atacava justamente que os advogados públicos, né, em ações em que fosse parte advogados públicos, que eles não teriam direito a receber os honorários de sucumbência. E essa ADI foi julgada no mês de julho deste ano, agora de 2020, atestando, né, declarando a constitucionalidade de todos esses dispositivos, especificamente o artigo 23 do nosso Estatuto da OAB, e também do artigo 85 do Código de Processo Civil, apenas declarando que os advogados públicos têm, sim, direito aos honorários de sucumbência. Entretanto, eles teriam o direito de receber os honorários de sucumbência até o limite do teto salarial estabelecido na Constituição. Então, eu achei que era válido fazer este comentário, uma vez que o artigo 23 do Estatuto da OAB, o qual fundamentou a resposta correta nessa ação, nesta prova da OAB, então serve de um comentário bastante produtivo, interessante, e que eu achei interessante trazer para todos os demais colegas aqui. Dessa forma, então, encerro a minha apresentação, professor, e segue a continuidade do nosso trabalho. Bom, gente, então a gente vai encerrar a nossa apresentação. Foram apresentadas todas as questões do 27º exame, né, de ordem sobre ética. A gente espera que a gente tenha cumprido, né, a nossa ideia inicial, né, que era apresentar as questões de forma simples, simplificada, que vocês conseguissem entender, e a gente fez tudo com muita dedicação, e a gente espera que vocês tenham conseguido aprender. Gostaria de agradecer também por vocês terem ficado com a gente até aqui no final, terem prestado atenção.
e até a próxima. Muito obrigado. Espero que a gente tenha contribuído nessa matéria com vocês. Até mais.